Senhor, meu Deus, meu Pai, quero glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu coloco diante de ti, Senhor, a vida dos meus irmãos, Senhor, a vida da igreja. Senhor, que tu venha trazendo cura, Senhor, venha trazendo cura física, venha trazendo cura espiritual, Senhor. Que o Senhor venha tocar, Senhor, profundamente nos nossos corações, que nos leve, Senhor, a buscar mais de Ti, Senhor, que nós venhamos agora demonstrar que realmente somos igreja do Senhor, igreja, Senhor, que somos nós, que não é só o templo, mas somos nós, Senhor, que nós venhamos a estar mais apegados a Ti, Senhor, nesses momentos difíceis, Senhor, que o Senhor venha também, Senhor, usar as nossas vidas para que nós também venhamos, Senhor, a multiplicar, Senhor, através da oração, em nome de Jesus, que Tu venha, Senhor, trazendo também a libertação, Senhor, do Teu povo, a libertação, Senhor, das coisas, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, que nós venhamos a estar mais apegados a Ti, Senhor. Queremos louvar e engrandecer Teu santo nome, Senhor. Queremos bendizer a Ti, pedindo ao Senhor que Tu venha, Senhor, sobre a vida da liderança, Senhor, da liderança do país, Senhor. Que Tu venha dando sabedoria ao presidente, Senhor. Em nome de Jesus, que Tu venha cuidando também de todos os necessitados, Senhor. Em nome de Jesus, queremos louvar e agradecer Teu santo nome, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Tocar a minha alma, vem me dar tua paz e o seu descanso para o meu interior. Sei que tu me sondas, me conheces muito bem. Aonde quer que eu esteja, aí estarás também. Tocar a minha alma, vem me dar tua paz e o seu descanso para o meu interior. Sei que tu me sondas, me conheces muito bem. Aonde quer que eu esteja, aí estarás também. Estou dentro de meu Deus, Ele está em mim, Ele sabe os meus pensamentos, Ele cuida de mim. Se subir aos céus, tu aí estás, tua mão me guiará. Estou dentro de meu Deus e Ele dentro de mim. Estou dentro de meu Deus e Ele está em mim. Ele sabe os meus pensamentos, Ele cuida de mim. Se subir aos céus, tu aí estás, tua mão me guiará. Estou dentro de meu Deus e Ele em mim.
Estou dentro de meu Deus e Ele está em mim. Ele sabe os meus pensamentos, Ele cuida de mim. Se subir aos céus, tu aí estás, tua mão me guiará. Estou dentro de meu Deus e Ele dentro de mim. Para sempre te louvarei, Altíssimo, e para sempre te louvarei, Altíssimo, pois tu cercastes o meu andar, com tua mão me cobrirás e para sempre te louvarei, Altíssimo, 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 Altíssimo. Olá, amado irmão, membro da Igreja Batista Central em Campo Redondo. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para o culto desta quarta-feira e queremos rapidamente informar aos amados irmãos que nós estamos aí com o relógio de oração lá no Zap. O irmão que desejar orar, interceder por algum pedido daqueles que ali estão, ou quem sabe incluir também algum pedido, poderá fazê-lo. Não deixe de orar neste momento, colocar seu nome ali. Nós temos mais de 30 pessoas no nosso Zap e alguns irmãos ainda não fizeram, que possam fazer aí, incluir seu nome, o seu pedido de oração, a hora também que vai estar orando, para que a gente possa ver mais irmãos envolvidos nesse grande objetivo da oração, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então que você possa se envolver com este momento tão importante do nosso país e colocar ali o seu pedido de oração e estar orando, pedindo a Deus a direção. Também queremos informar que estamos ali na igreja ainda recolhendo os quilos, para ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Se você deseja levar o quilo para poder ajudar alguém que está precisando, você poderá fazê-lo todos os dias. Nós estamos ali a partir das 9 horas da manhã. Amanhã estaremos lá. Também o seu dízimo, a sua oferta, você poderá fazer a sua entrega ali. E queremos agradecer a Deus pela vida de todos aqueles irmãos que têm se envolvido neste momento que nosso país está atravessando. Mas cremos plenamente que o Senhor está com a mão poderosa sobre cada um de nós e certamente há de dar a resposta no tempo do Senhor. Nós queremos ler a palavra de Deus e gostaríamos de compartilhar o livro de Êxodo. No capítulo 14, estaremos meditando na palavra do nosso Deus para esta noite de quarta-feira. Capítulo 14, verso 13 e verso 14 da palavra do Senhor. O texto fala para nós: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Senhor nosso Deus, obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos fala através da sua palavra, e nós queremos te agradecer por esse texto tão maravilhoso, que exalta o teu poder, que fala das tuas maravilhas, e também a cada um de nós, reforçando a nossa confiança que temos em ti. Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra possa falar profundamente ao nosso coração e coração daquele que porventura ainda não tem a sua fé firmada no Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, porque ele fala do livramento do povo de Israel do jugo de Faraó. Mas tudo isso tem uma história muito interessante. A história de Israel é uma história muito interessante. É uma história recheada de grandes fatos ocorridos com o povo de Israel. Nós vemos, por exemplo, quando Deus levanta Abraão e diz a Abraão que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, e que dele sairia ou nasceria uma grande nação, e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, exaltando assim a fé daquele homem de Deus.
E nós conhecemos toda a trajetória do povo de Israel e conhecemos também a história de um grande patriarca do povo de Israel, que era Jacó. Jacó, ele vai residir na terra de Canaã, juntamente com a sua família, seus 12 filhos, né? Esses 12 filhos vão dar nomes às tribos de Israel. E Jacó está ali naquela terra, todos nós conhecemos, na terra de Canaã. A palavra de Deus nos diz, ali no livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 1, que Jacó habitava em Canaã. Ali naquele lugar, os seus filhos morando ali, todos ali, não é? Ele tem um filho, todos nós conhecemos o filho que era José. Ele era o filho preferido de Jacó, um filho muito querido, ao qual ele fez uma túnica talar, e ele presenteou a Jacó com aquela túnica. E uma coisa acontecia, amados irmãos, é que os seus irmãos, eles tinham ciúmes de José, porque José tinha os seus sonhos, e como ele era o preferido de Jacó, porque José era filho de Raquel, sua amada, e eles tinham ciúmes de José, porque José também tinha os seus sonhos. E então o que eles fazem? Num determinado dia, eles saem e José vai atrás para ver onde eles estavam. Os seus irmãos o veem chegando e eles maquinam o que iriam fazer com ele. Na realidade, eles desejavam matá-lo, mas um de seus irmãos faz uma interferência. Ele é jogado numa cova. A túnica talar é suja no sangue de um bode que eles matam. Eles levam essa túnica para o seu pai, Jacó. Jacó então chora bastante por causa da suposta perda de seu filho. E então José ele é vendido para os ismaelitas. E os ismaelitas vão e vendem José para Potifar. Então José passa a habitar no Egito, como nós conhecemos a história. Depois ele vai viver naquela terra. E ali nós vamos ver o grande poder de Deus na vida daquele homem. Nós vamos ver que José, um homem separado de Deus, ele vai fazer grandes realizações naquele lugar. E aí o que vai acontecer? Ele cresce tanto naquele lugar, depois de muitas situações acontecidas com ele, que não vamos aqui relatar, e nós sabemos que ele foi então, se tornou o segundo grande homem do Egito. Ele só era menor que Faraó. E ele tinha um grande poder naquele lugar, naquela região, naquela terra. E aí nós vemos que a autoridade foi dada a José depois de um período muito difícil na sua vida. E o que vai acontecer? Aconteceram 7 anos de grande produção naquela terra, mas também depois vieram 7 anos de grande fome. E a fome tomou conta de toda a terra, de tal forma que até a terra de Canaã houve necessidade de alimento. Então, toda a família de Jacó, que residia ali em Canaã, Jacó envia então seus filhos para o Egito para que eles então pudessem adquirir alimento e levá-lo para Canaã para que eles pudessem se alimentar, porque havia necessidade de alimento. Então seus irmãos vão para aquela terra, não conhecem José, porque José já era um homem formado, eles não conhecem José e eles estão em dado momento diante de José. E também nós sabemos o que aconteceu ali com eles, mas também nós vamos perceber uma coisa interessante. Depois de toda aquela história, depois de todos aqueles acontecimentos, José então vai se revelar a seus irmãos, uma grande comoção, um sentimento muito grande toma conta de todos aqueles ali, e José vai então perdoa os seus irmãos, e a sua família sai de Canaã, a família de José sai de Canaã, Jacó sai de Canaã, e o que vai acontecer? Eles vão ali para o Egito, eles são recebidos ali por Faraó e eles vão habitar na terra de Gósen, como todos nós sabemos. Mas, futuramente, aquele Faraó que era amigo de José, ele veio morrer. E depois, outro Faraó toma conta daquela região, provavelmente Ramsés. Então esse homem, Ramsés, ele começa a impor pesados serviços para o povo de Israel que habitava ali no Egito. E eles começam a sofrer perseguição. E aí, amados, nós vemos que
esse povo, o povo de Israel, vai habitar durante 430 anos naquela terra e, como nós sabemos, no momento em que eles começam a clamar a Deus para que Deus pudesse trazer o livramento para aquele povo, nós sabemos que eles estavam sofrendo bastante nas mãos desse faraó. E Deus vai e levanta um homem chamado Moisés. Moisés, ele é levantado, o Senhor levanta Moisés para que ele então pudesse libertar o povo daquele jugo que ele estava passando, daquele sofrimento que ele estava passando, do jugo de faraó. E depois das 10 pragas que nós conhecemos, que são colocadas ali sobre o Egito, a última, a praga que era a morte dos primogênitos, nós sabemos que todas as casas que tinham o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo da morte passava por cima. E a casa que tinha o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo passava por cima. Daí o surgimento da Páscoa, porque Páscoa na realidade é passar por cima. O anjo passava por cima da casa que tinha o sangue do cordeiro. Assim também Jesus Cristo é o nosso cordeiro, o cordeiro que, através do seu sangue purificador, lava todo aquele que recebe-o como seu Salvador. Aquele que tem a marca de Cristo, esse não sofre a segunda morte que leva para o inferno, mas ele, depois que morre, ele tem vida eterna. Então aqui nós vemos, amados, que o Senhor é Jesus, o cordeiro, que morreu por cada um de nós, aquele que tem o sangue do cordeiro como sua marca inconfundível, porque é um servo de Deus. Esse não tem a segunda morte. Ele é salvo por Jesus Cristo. E nós vemos aqui, amados irmãos, assim também, todo homem e a mulher que tem a marca do Cordeiro, todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que já aceitou Jesus como seu Salvador, este também é salvo, porque ele tem o sangue de Jesus sobre si. A morte já passou por cima. Ele tem, ela tem, ambos têm a vida eterna, porque tem Jesus Cristo no seu coração. Mas o que nós estamos falando aqui é que o povo, então, depois das 10 pragas acontecerem, esse povo então vai fugir do Egito. Esse povo vai fugir do Egito e eles vão acampar-se diante do mar. O faraó vai começar a persegui-los, imprime perseguição contra eles, contra os judeus. E os judeus então vão dizer o quê? Com medo de morrer, eles falaram para Moisés que era melhor que eles estivessem a serviço dos egípcios a morrerem naquela terra. Então nós vemos, amados irmãos, que depois de tantas coisas que aconteceram, coisas maravilhosas que aconteceram com aquele povo, as maravilhas que eles puderam ver do Senhor, mandando as 10 pragas para livrar o povo, depois de tudo aquilo que eles viram, neste momento, eles já desanimam, já começam a reclamar. O Senhor não quer servo seu reclamador. O Senhor quer pessoas com Ele que realmente possam olhar para frente, ser destemidas, confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele tem preparado grandes coisas para os seus servos que confiam nele. Então, querido, nesta noite, esta mensagem tem o objetivo de falar ao seu coração. Confie no Senhor plenamente, porque Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida, mas para tanto você precisa entregar todos os seus cuidados nas mãos do Senhor e não reclamar. Confiar em todo tempo, assim que o Senhor quer que cada um dos seus servos seja. Confie em todo tempo. Nós estamos passando por momentos difíceis. Não devemos nos desesperar. Devemos entregar nas mãos do Senhor, orar, buscar ao Senhor e confiar que o Senhor vai dar a solução. Tenha fé, querido, tenha fé, querida, plena no Senhor, porque Deus, Ele tem grandes bênçãos a realizar, a colocar na nossa vida. Então nós vemos aqui que aquele povo, ao invés de confiar no Senhor, ele começa a reclamar. Não vamos reclamar. Essas coisas que têm acontecido certamente têm servido para o nosso viver diário, como nós temos sido como servos do Senhor. O que nós precisamos melhorar? Talvez nós sejamos reclamadores. Talvez não confiemos plenamente no Senhor. Talvez coloquemos as nossas orações diante do Senhor e não esperamos para ver o resultado. Aqui nós vemos então que o Senhor, Ele tem falado ao nosso coração. Confiamos plenamente no Senhor. Moisés confiava no Senhor e ele mostra a sua confiança em Deus. E ele vai dizer para o povo, no capítulo 14, os versos 13 e 14 que nós lemos aqui, nós vemos Moisés então dizendo: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Pense nisso, querido.
Nós não estamos na igreja, né? Senão nós falaremos. Repita, querido, o Senhor pelejará por vós. Mas você pode dizer aí, você que está me assistindo, o Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por mim. O Senhor tem pelejado pela sua igreja. Continue firme, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então nós devemos confiar. Ainda que as situações estejam difíceis, ainda que o mar esteja revolto, nós precisamos confiar, porque o Senhor está no barco. E Ele há de nos ajudar a chegar do outro lado, como nós já falamos aqui há algum tempo. Então, queridos, o que era necessário para aquele povo naquele momento? O que era necessário para aquele povo naquele momento? O que o povo precisaria fazer para alcançar o livramento? O que ele precisaria fazer para alcançar o grande livramento, um grande inimigo estando a sua perseguindo? O que eles precisavam fazer? O versículo 15 diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Queridos, aquele povo já tinha pedido ao Senhor. Moisés já tinha falado com o Senhor. Então ele disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? É hora de marchar. É hora de marchar. Assim o Senhor tem falado com a sua igreja, é hora de marchar. Não é hora de ficar de cabeça baixa, não é hora de ficar lamentando, não é hora de ficar com medo, é hora de marchar. Então, o que isso quer nos dizer nesta noite? Eu e você precisamos marchar, eu e você precisamos mostrar a nossa confiança em Deus. Eu e você precisamos ser determinados. Precisamos dizer às pessoas que estão à nossa volta: não podemos ter medo. Quantos crentes com medo? Não podemos ter medo. Precisamos dizer: somos servos do Senhor. O Senhor quer separar o povo, e Ele está separando esse povo para fazer morada com Ele no céu. Aqui nós vemos então que esse povo precisava sair daquela terra, precisava sair daquele jugo, precisava parar de sofrer. Quantas pessoas hoje continuam sofrendo? Porque não querem assumir um compromisso com o Senhor. Quantas pessoas que um dia disseram que iam servir ao Senhor, disseram que iam ser homens e mulheres de oração, e aí os cultos de oração na igreja não vão, talvez agora estejam se lamentando. Os cultos de quarta-feira não vão, talvez agora estejam: se a igreja estivesse aberta, eu gostaria de estar lá orando. Mas quando estava, não iam. Às quintas-feiras, os cultos de oração, por que não iam? Nos cultos de doutrina, às quartas-feiras, quantas oportunidades nós perdemos, queridos, de crescer no conhecimento do Senhor. Então nós vemos aqui, amados, que aquele povo não precisava fazer outra coisa, eles precisavam marchar. Deus está falando para a sua igreja: marche. Continue firme no Senhor, porque o Senhor há de dar o livramento. E aí nós vemos então, queridos, o texto fala para nós nessa noite: o povo de Israel, ele caminhava e o mar se abria. O povo de Deus caminhava e o mar se abria. E o anjo de Deus ia adiante do povo. Que coisa maravilhosa! O anjo de Deus ia diante do povo, a garantia. O Senhor vai diante do seu povo. Essa é a garantia que nós temos, queridos. Nós não temos a nossa confiança no Estado, nós não temos a nossa confiança no governador, nós não temos a confiança nos prefeitos, nem no presidente, apesar de querer ser, ele quer o melhor, mas nós não temos a nossa confiança, nenhum deles. A nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o Todo-Poderoso, nós podemos confiar nele. Confie no Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para a sua igreja, o Senhor tem grandes coisas para você e para mim. Basta que nós realmente sejamos determinados, que nós não fiquemos resmungando, que não fiquemos reclamando, que não fiquemos olhando para um e para o outro, mas que possamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O Senhor está nos falando nesta oportunidade. Aqui nós vemos que o Senhor ia adiante do seu povo. O próprio Deus ia adiante do seu povo. E aí, amados, o que acontece naquele momento espetacular, maravilhoso, fantástico realmente? Uma mostra do poder de Deus. O texto diz, não é que existia ali uma nuvem, era a nuvem do Senhor. E essa nuvem, o que ela fazia? Ela escurecia o caminho dos egípcios e clareava o caminho do povo de Deus. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus no livro de Provérbios, quero compartilhar nestes momentos finais dessa palavra, nesta noite. Provérbios capítulo 14 fala para nós algo que deve servir para nossa confiança plena no Senhor. Provérbios 14 diz assim, um texto bem conhecido da palavra de Deus, Provérbios 4 fala para nós algo muito importante e que vai
reforçar a nossa fé no Senhor. Ela diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Esse é o caminho do homem sem Deus nesse mundo. Ele vive aqui e ali de falcatruas, de armações para tentar se dar bem, para tentar conseguir alguma coisa lucrativa para a sua vida. Pessoas que estão fazendo coisas erradas, tentando se dar bem com elas. Nós vemos aqui o caminho desses homens exatamente na escuridão, mas ele diz assim para os servos do Senhor: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o caminho do servo de Deus, daquele que confia no Senhor, que espera no livramento do Senhor. Então assim é que o Senhor conduzia o seu povo. Aquele povo inimigo, eles não sabiam para onde iam, estavam caminhando. E aí o texto vai dizer isso. Assim foram as duas partes, amados. Os egípcios sem saber onde iam, e o povo de Deus era protegido, porque no capítulo 14 de Êxodo, versículo 29, diz assim: mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Que coisa maravilhosa, que milagre! Isso com certeza serviu para reforçar a fé daqueles homens. Querido, a Bíblia está cheia de informações que com certeza podem atestar a nossa fé, podem reforçar a nossa fé no poder de Deus. Assim o Senhor, então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o povo de Israel atravesse o mar. De um lado e de outro águas, e atrás o povo de Faraó morrendo pelo mar que já se fechava. E o texto vai dizer assim: o Senhor deu grande livramento ao seu povo. Ainda no capítulo 14, versos finalizando 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Mas eu queria destacar aqui, amados, que o texto vai dizer: e o povo confiou no Senhor. Por quê? Porque o Senhor deu grande livramento para o povo. Era hora de marchar, é hora da igreja marchar, é hora sua, querido, minha, de realmente mostrarmos quem somos, determinados, onde nós estamos, mostrarmos que somos servos do Senhor. O Senhor tem um grande livramento para dar à sua igreja. Nós estamos passando por essa enfermidade neste momento, mas creia, tenha fé plena no Senhor. O Senhor está preparando o livramento para o seu povo. O Senhor está preparando o livramento para cada um de nós. Confie no Senhor, porque o Senhor, Ele nunca desamparou e nunca há de nos desamparar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E esperamos em Ti, Senhor. A nossa fé está firmada no Senhor. Não em homens, mas no Senhor. E esperamos no Senhor o livramento que cremos está chegando. Em nome de Jesus nós oramos agora e sempre. Amém.